Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixar ali o seu like, acionar o sininho para que você possa receber também a mensagem. Convido você a fazer também a sua inscrição, caso você não seja inscrito. E o seu like ali sempre é importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça então a divulgação necessária. Convido você a juntos meditarmos em Gênesis capítulo 3, versos de 22 a 24, com o tema O pecado e as suas consequências. Então, em Gênesis capítulo 3, versículos de 22 a 24, nós lemos: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também, do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Em outro texto, em outra versão, aliás, esse mesmo texto da palavra de Deus diz: Então disse o Senhor Deus: Agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta ou do fruto da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha se formado. Depois de ter expulsado o homem, o Senhor então colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Pensarmos aqui então a respeito do que é pecado. Muitas pessoas têm como pecado, às vezes, o matar ou roubar, mas o pecado, aqui de acordo com o nosso amigo Aurélio, ele traz da seguinte maneira: é a desobediência a qualquer norma, é um erro, é uma violação moral ou divina, é um ato ou estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. E nós temos como pecado o erro, ou seja, o erro do alvo. É você não atingir o alvo por causa do pecado. E o pecado é aquele que acaba afastando o homem da presença de Deus. Então vemos aqui que as consequências para o pecado é algo que nós precisamos parar um pouquinho para analisar, para ver a nossa vida, para analisar como anda a nossa vida. Porque o pecado cometido, ele traz as suas consequências. Nós vemos no nosso dia a dia as pessoas, quando cometem um determinado erro aí grave, né, que nós classificamos como grave, tem as suas consequências. Mas há aqueles pecados também que muitas pessoas não classificam como sendo graves. Algumas até classificam, né, como pecado, pecadinho e pecadão. Mas não existe essa classificação. Tudo é pecado. Tanto faz você roubar uma agulha, como você roubar R$1 milhão, ou um banco com alguns milhões de reais. É um pecado, é um erro. É aquele que se deixa levar pelas situações e não busca, não tem a Deus como sendo o seu Deus e direcionando a sua vida, conduzindo a sua vida. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu aceito Cristo em minha vida, eu não sou mais pecador? Errado, nós continuamos pecadores. Nós somos pecadores, todos nós pecamos. A Bíblia nos fala que não há um justo sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que
Não tem. Então nós vemos aqui com referência ao pecado e as suas consequências, dentro desses versículos ora lidos, nós aprendemos que as consequências do pecado são, em primeiro lugar, que o pecado constitui, ou seja, ele representa, ele torna-se o maior problema do ser humano. O pecado é o maior problema do ser humano. E um dos pecados que as pessoas não param para observar é algo bem simples, e é a mentira. Em 1 Reis capítulo 14, versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus: porém, quando ela, ou seja, a esposa, que é a mulher de Jeroboão, vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Veja que se você for ler aqui a história, você vai compreender que Deus já havia alertado Aias aqui a respeito da mulher de Jeroboão, que ela iria visitá-lo, que ela iria procurá-lo, mas ela se apresentaria como sendo outra pessoa. Ou seja, não se apresentaria como sendo a mulher de Jeroboão, porque iria em busca de respostas. Mas o Senhor já alertou Aias de que a esposa de Jeroboão, a mulher de Jeroboão, o procuraria para obter respostas. Então, quando ela chegou, ela não se identificou. Mas Aias já disse logo: olha, entra a mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Ou seja, para Deus não existe mentiras ou fatos os quais Ele não conhece sobre a nossa vida. Não dá para esconder. Há um outro pecado aqui, além da mentira, que também nós precisamos estar atentos. Primeiro a mentira, o segundo é a idolatria. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou uma pessoa idólatra. Querido, eu sinto muito lhe dizer que tudo aquilo qual nós damos o primeiro lugar em nossa vida, que não seja para Deus, nós nos prostramos, nós nos curvamos, nós nos deixamos levar por Ele. Porque o primeiro lugar da nossa vida precisa ser dado a Deus. E aqui o Senhor faz alerta com referência à idolatria, que é um pecado. E Deus condena a idolatria. Deuteronômio, no seu capítulo 4, versículos de 15 a 18, nós lemos: Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado. Deus, quando se apresentou ali, ninguém viu o rosto de Deus, ninguém viu a face de Deus, para que não viessem a fazer qualquer tipo de imagem. Continua o texto aqui. E não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arraste pelo chão, ou de peixe. Ou seja, nada deveria ser colocado em substituição a Deus. Deus faz o alerta aqui. O grande pecado de vocês é mentira e idolatria. E por causa disso vem então as consequências do pecado. E quando se mente, a Bíblia nos fala que o pai da mentira é o diabo. Quando se coloca algo em nossa vida que nós estejamos buscando em substituição a Deus, isto é idolatria. É substituir Deus por qualquer outra coisa. É não valorizar então a este Deus maravilhoso. E isto é um grande erro, um grande pecado que o ser humano comete. Mas nós vemos aqui
Segundo ponto que chama a nossa atenção com referência ao pecado e às suas consequências. As consequências do pecado, em segundo lugar, também, nós vemos que o pecado encurta a vida e gera morte, gera violência. Vejam as consequências do pecado. O pecado nos leva a mentir, nos leva a nos distanciarmos de Deus, a buscar coisas para substituir a Deus. Mas também o pecado ele encurta a vida. Ele gera morte, também gera violência. Gênesis, no seu capítulo 4, versículo 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Se você for ler a história lá de Gênesis capítulo 4, você vai ver o porquê ele matou. Por raiva, inveja. Deu margem para que pudesse estar então cometendo um assassinato, matando ao seu próprio irmão. O pecado gera a morte, gera violência, encurta a vida. Abel teve aqui a sua vida ceifada por causa do seu irmão. Ainda em Gênesis 6, versos 11 e 12, nós lemos: para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Como eu disse, não há ninguém que faça o bem, que não faça algo que esteja buscando resultado, que lhe seja favorável, ou seja, nada é feito se não houver nada em troca. E quando nós vemos aqui as consequências do pecado, esse distanciamento, esse erro, esse afastar-se, esse não estar sendo e servindo e tendo a orientação de Deus, a pessoa se afasta de Deus e comete os seus pecados. Mas pastor, então, todos nós cometemos pecado, todos nós vamos pagar? Sim. Sabe qual a diferença daquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador? E a Bíblia nos fala a respeito disso. É que ele comete pecado, mas ele busca o Senhor, reconhece o seu pecado e pede perdão a Deus, e não vive na prática daquele pecado. Isto é viver uma nova vida, é estar buscando a Deus. Ainda em Gênesis, nesse mesmo versículo, em outra versão, diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, por todo ser vivente havia corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O homem distante de Deus é assim. Ele mata, ele rouba, mente, procura ídolos, algo que ele possa ver, tocar, sentir. Ele substitui Deus. Ainda em Números capítulo 27, versículo 3, nós lemos: o nosso pai, Zelofeate, morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltou contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Aquele que morre no pecado, morre sem buscar a direção de Deus, vai viver eternamente longe da presença de Deus, porque não reconhece o seu erro, o seu pecado, não busca o perdão de Deus, não busca viver uma vida diferente. E as consequências para o pecado é isso, é afastamento eterno de Deus. E Deus não quer isso para nenhum ser humano, mas Ele quer que todos se arrependam. Ele quer que todos vivam uma vida diferente, uma vida na presença dele, sob a direção e o cuidado dele. Mas vemos também aqui em terceiro lugar que o pecado tem as suas consequências. Terceira lição que nós temos aqui, o pecado mostra o céu, mas conduz-nos ao inferno. O pecado mostra o céu,
mas acaba conduzindo o ser humano ao inferno. Isso é sério. Isso é algo para parar para pensar, para ter uma vida diferente, uma vida transformada. Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 10, nós lemos: o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Interessante que o homem tinha o contato com Deus todos os dias. Mas quando ele desobedeceu uma ordem de Deus, ele percebeu que estava nu naquele momento, mas ele sempre esteve. Ele nunca viu que estar nu seria um pecado. Mas o fato é que quando ele desobedeceu, todas as coisas as quais ele fazia, eu via a mente de que aquilo era errado. E assim precisa ser na minha mente, na sua mente, no nosso coração. Precisamos analisar aquilo que estamos fazendo e ver se o que estamos fazendo está ou não no centro da vontade de Deus. Se está ou não de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra. Ainda no verso 13 de Gênesis 3 diz: então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isto? A mulher respondeu: a serpente, ou seja, a cobra, me enganou e eu comi. Aqui mostra facilmente como o homem tenta se esquivar da sua responsabilidade. O pecado o faz sempre se esquivar da sua culpa, da sua responsabilidade. O faz sempre lançar o que é a sua responsabilidade sobre os ombros de outras pessoas. Eu digo, não faça isso, reconheça o seu erro, o seu pecado e busque o perdão de Deus para que você seja uma pessoa transformada. E em quarto e último lugar aqui, as consequências do pecado que nós podemos aprender é que o pecado, ele está aí. Porém, fugir do pecado é um ato de inteligência e não de covardia. Há pessoas que não fogem do pecado porque, bom, se eu não fizer isso, vão me chamar de covarde. Se eu não fizer aquilo, vão me chamar de frouxo. Isso não é ser inteligente. O inteligente, ele foge. Ele foge daquilo que vá destruir, vá conduzi-lo a cometer um erro, cometer um pecado. E não é covardia, isso é inteligência. Provérbios, no seu capítulo 14, versículo 26, nos diz: no temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Não é cometer o erro, não é cometer o pecado, não é cometer aquilo qual estão lhe chamando, estão lhe convidando a fazer, mas o reconhecer de que aquilo que você poderá estar fazendo virá trazer consequências, e essas consequências podem ser drásticas, não somente para você, mas também para a sua família. Então é necessário reconhecer, é necessário buscar a este Deus maravilhoso. E ainda no capítulo 14, versículos 33 e 34, nós lemos: no coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Pecado é o erro, é a falha, é errar o alvo, é deixar de buscar a Deus, é dar lugar à mentira, à idolatria. O pecado, ele mostra o céu, mas acaba conduzindo ao inferno. Quando não há arrependimento, quando não há busca. Em João capítulo 5, versículo 14, nós lemos: mais tarde Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peques mais, ou seja, não volte a pecar, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior, ou seja, algo pior. O que é algo pior para a vida do ser humano? É aquele ser humano que não reconhece o seu erro, não reconhece o seu pecado, continua pecando, as consequências vêm. Quando você busca o perdão de Deus, Ele te perdoa, perdoa, mas as consequências do pecado, elas permanecem para que você cresça. E é necessário buscar ao Senhor, é necessário ter esta direção e esta presença do Senhor, porque Ele é aquele que conhece a minha, a sua, a nossa vida.
E as consequências principais do pecado são a morte e a separação eterna de Deus. Morrer, todos nós morreremos. Mas a morte pior é aquela a qual separa o ser humano da presença de Deus eternamente. Todos nós pecamos, mas precisamos buscar o perdão de Deus. Todos nós pecamos, mas precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. É necessário reconhecer o pecado, buscar o perdão de Deus e viver uma vida diferente. É isso que traz aqui. Romanos, no seu capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram, todos fracassaram, em outra versão, e estão destituídos, ou seja, afastados da glória, ou seja, da presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Todos pecaram. E destituídos, afastados estão da presença de Deus, da glória de Deus. Se hoje terminasse o mundo e você não tomasse uma decisão lá do Senhor, Deus não seria injusto de maneira alguma. Porque até aqui Ele tem te dado oportunidades. A todo ser humano. O necessário é abrir o coração, é reconhecer o poder de Deus. Porque ainda em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. O pecado traz as suas consequências. O pecado entrou no mundo por um só homem, mas o perdão também veio por um só homem, Cristo Jesus. E o texto que nós lemos aqui de Gênesis diz: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia aguardando o caminho para a árvore da vida. O homem vivia ao lado de Deus, junto com Deus, em todo o tempo com Deus. Porém, o pecado, a desobediência o afastou. A ponto do Senhor dizer: ele não pode tocar ou comer do fruto da árvore da vida, para que ele viva eternamente. Porque ele pecou, ele errou, ele desobedeceu. E as consequências foi ser afastado da presença de Deus. Mas Deus dá a oportunidade de chegarmos à presença dele. Este caminho é Jesus Cristo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então abra o seu coração. Não permaneça no seu pecado, no seu erro, na sua falha. Confesse-o a Deus, busque o perdão de Deus e viva uma vida para a glória de Deus. O caminho para você viver na presença de Deus para todo sempre é Jesus Cristo. Não há outro meio. Não tenha ídolos, não minta a você mesmo. Mas busque ao Senhor, tenha ao Senhor. Confesse a esse Deus maravilhoso como seu Senhor. Não permita que o pecado mostre para você o céu, mas venha te conduzir ao inferno. Viva para o louvor, para a honra e para a glória de Deus, porque Ele tem e quer o melhor para a sua vida. Eu quero orar com você. Pai amado, Deus eterno, louvado e glorificado seja o teu nome. O Senhor que conhece o coração de cada um, ó Deus, porque o Senhor nos criou. Antes mesmo de pedirmos algo, o Senhor já sabe, já conhece aquilo que nós precisamos. E o pecado, ó Deus, que nós cometemos, Deus, eu não quero que o pecado que eu venha a cometer, ele fique encoberto, mas que ele seja colocado em minha mente de uma forma bem clara, para que eu busque do Senhor o perdão. Para que eu seja transformado a cada dia pela ação, pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim também eu peço em favor desse que está ouvindo o recado do Senhor nesse momento, que ele também abra o seu coração, que ele também reconheça o seu pecado, que ele reconheça o seu erro e busque o perdão do Senhor. Que acima de tudo, ó Deus, que ele tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Que ele reconheça e saiba que o salário do pecado é a morte.
é a separação eterna do Senhor. Mas Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro caminho, seja também o Senhor, Salvador desta vida, deste coração que está ouvindo o recado do Senhor, e que tenha o seu pecado perdoado, que ele seja uma nova pessoa, transformada pelo poder do teu Espírito Santo, e que tenha certeza de viver eternamente na tua presença por Cristo Jesus, nosso Senhor. Visite, ó Deus, este coração, este lar, esta família, e que haja a alegria, o prazer da sua presença. E acima de tudo, a certeza do perdão do Senhor. O pecado tem as suas consequências, mas o perdão do Senhor tem a valorização da vida, daquele que busca, que reconhece. Porque este, tendo a Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, viverá eternamente na sua presença. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, em nome deste Cristo amado, meu Senhor, o meu Salvador. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.